Nós vamos falar hoje sobre o processo de envelhecimento da face. Os pacientes nos procuram muito dizendo que querem fazer preenchimento, botox, mas nem sempre as condições da face são olhadas em primeiro lugar. Como o próprio nome indica, a harmonização orofacial, nós dentistas temos que estar bem cientes da atuação na cavidade bucal em primeiro lugar. Tá? Às vezes um preenchimento labial, como quando o paciente possui os dentes muito pequenos, não é o caso mais viável de ser feito. Tá? Então todos os sinais de envelhecimento da face, como por exemplo aparecimento de rugas, sulcos, a flacidez da própria pele, tudo isso a gente tem que tratar conjunto com a cavidade bucal. Tá? Então vamos começar a falar sobre o processo propriamente dito de envelhecimento. A gente sabe que o envelhecimento ele é natural do ser humano. Né? Então, quais as regiões da face que começam a ocorrer modificações formando as rugas e os sinais de envelhecimento? Então vamos lá. Primeiramente, a região da órbita, os pacientes falam muito do aparecimento das olheiras. A gente já envelhece, as olheiras aparecem. Eu não tinha tanta olheira assim como eu tenho hoje, né? Então o que acontece? No processo de envelhecimento começa a ocorrer a remodelação da cavidade aqui da órbita, onde estão os nossos olhos, e dessa região aqui do nariz. Então o que pode acontecer? O aparecimento de rugas com a remodelação óssea, rugas nas laterais e o aparecimento das próprias olheiras. Então é por isso que isso acontece, tá? Outro local que acontece também essa remodelação, essa reabsorção é a área da maxila, aqui onde estão os dentes superiores. O que vai acontecer quando ocorre essa reabsorção? A pontinha do nariz ele vai cair um pouco, né? A bochecha também vai ceder, formando o quê? O bigode chinês, tá? E vai acontecer o quê? O lábio, geralmente os pacientes chegam querendo fazer o preenchimento labial porque o lábio começa a ficar mais fino, tá? Então isso tudo acontece porque ocorre a reabsorção dessa área aqui, da maxila. Outro local também que a gente percebe é a área da mandíbula, principalmente nos homens, essa região aqui, ó, do ângulo da mandíbula e do queixo, do mento. Essa região aqui é a região que dá mais masculinidade, dá uma sensação de mais, o queixo mais quadrado, é que os homens gostam mais. Então o que acontece? Os homens geralmente nos procuram para fazer o preenchimento nessa área aqui. Então são esses os sinais de envelhecimento na face. E muitas vezes o que os pacientes procuram? No caso, a reposição com colágeno, né? O preenchimento, fala-se muito do ácido hialurônico. Então, como que acontece essa perda de colágeno? Como a gente começa a envelhecer, as próprias células que formam o colágeno, elas começam também a envelhecer, elas começam um processo de envelhecimento. Tá? Então, a reposição é feita com todos os métodos que a gente usa, que é o que o Dr. Fernando vai falar pra gente. Tá? Sobre os métodos usados para a gente amenizar esses sinais de envelhecimento, que nesse caso é o uso da toxina botulínica, do preenchimento, o uso de bioestimuladores e outras coisas mais que ele vai falar para a gente.